Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre anatomia radiológica de tórax e abdômen, anatomia topográfica do tórax. Aqui nós temos uma visão da caixa torácica, gradil costal, vértebras torácicas, clavícula, escápula, externo. Vão ser as estruturas responsáveis por formar o arcabouço de proteção da região torácica, de proteção dos órgãos sensíveis dessa região. Aqui nós conseguimos ver as cartilagens, essas estruturas cinzas. Então nós temos as cartilagens na união dos arcos costais com o externo e temos as cartilagens na composição do disco intervertebral entre as vértebras. Temos também cartilagem na cobertura de articulações, como nós vemos aqui na clavícula. Aqui nós temos uma imagem que nos dá uma orientação aproximada sobre como vão estar organizados os órgãos dentro da estrutura torácica. Então nós vemos o pulmão, a pleura, diafragma, fígado, parte do intestino, parte do estômago, vesícula biliar, coração, traqueia, entre outros. Temos na composição das estruturas das costelas ou arcos costais. Nós temos de 1 a 7 costelas verdadeiras, 8 a 10 costelas falsas e 11ª e 12ª costelas flutuantes. Então, de 1 a 7, nós temos nós temos arcos costais formando a articulação com o externo de forma individual. E temos da 8ª até a 10ª, em que as costelas se unem através de cartilagem e essa união faz articulação com o externo. E temos a 11ª e o 12º par de arcos costais que não se articula com o externo, apenas com as vértebras torácicas. Aqui nós temos uma vista da traqueia e dos brônquios. Os alvéolos pulmonares. Essas estruturas vão ser visualizadas e a gente vai falar novamente sobre elas quando falarmos de sistema respiratório, tá? Processo de hematose, a troca gasosa. Aqui nós vemos uma imagem radiográfica do tórax, uma radiografia de tórax em PA, em que vemos o sombreado dos arcos costais, o pulmão totalmente preenchido de ar e o sombreamento da área cardíaca. Devido à densidade das estruturas na região, cada uma delas vai ter uma representação na escala de cinza na radiografia, a partir da quantidade de absorção que cada uma dessas estruturas absorveu de radiação. Aqui temos uma vista em perfil. O tórax nós realizamos em perfil esquerdo, para poder aproximar a área cardíaca do filme, para que não ocorra ampliação nem distorção de forma excessiva,
a ponto de que o médico tenha alguma dúvida em relação ao tamanho da área cardíaca. Da mesma forma que nós realizamos o PA do tórax ao invés do AP, também para aproximar a área cardíaca do filme, minimizando assim a ampliação da região. Temos uma vista medial do pulmão direito. Pulmão esquerdo. E a distribuição traqueobrônquica dentro dos pulmões. Aí aqui nós temos uma visão da caixa torácica aberta, em que damos uma prioridade à visualização da área cardíaca. Essas estruturas elas são melhores visualizadas no raio-x convencional com o uso de meio de contraste. Aqui uma vista posterior dessa mesma região. E uma vista lateral. Então, essas estruturas que a gente visualiza aqui, elas não vão aparecer de forma definida na radiografia, mas todas elas estão presentes no exame. Aqui nós temos uma vista das vértebras torácicas. Não temos nenhuma vértebra torácica que seja atípica, ou seja, que tenha características diferentes das demais. Apenas teremos, quando for se aproximando do segmento lombar, vértebras mais semelhantes ao segmento lombar, no caso, e as próximas à cervical têm uma semelhança em relação à cervical, para que não tenha uma total dissociação entre as vértebras no processo de transição de um segmento para o outro. Aqui nós temos uma visualização do externo. Temos uma referência novamente radiográfica, em comparação das imagens, todas as estruturas que vão estar presentes na imagem. Região do mediastino, cardiovascular. E uma vista lateral, identificando essas estruturas na radiografia. Agora vamos falar um pouco do externo. Ele vai ser dividido em 3 regiões. A região superior, incisura jugular. A parte central, o corpo do externo. E a extremidade inferior, processo tifoide. Nós temos identificados também nessa imagem as faces articulares para a cartilagem costal, que vai estar se articulando com os arcos costais. E temos na parte superior, no manúbrio do externo, as articulações com as clavículas. Aqui temos uma vista anterior e uma vista lateral do externo. E a referência do externo em relação às vértebras torácicas. Uma vista em relação à articulação com a clavícula. E a vista de que o processo tifoide vai estar a nível de T9, T10. Aqui nós temos algumas referências do arcabouço torácico em relação ao externo. A incisura jugular vai estar a nível da vértebra T1 e T3, T2 e T3. O ângulo external a nível de T4 e T5.
o apêndice xifoide a nível de T9 e os dois últimos pares de arcos costais referenciados em L2, L3, segmento lombar. Aqui temos o externo demonstrando as articulações com os arcos costais, através das facetas. A visualização das costelas, verdadeiras, falsas e flutuantes. Aqui temos as costelas, contendo cabeça, pescoço, tubérculo, ângulo, diáfise e extremidade external. Então, nós temos a extremidade vertebral, que faz articulação com a vértebra da coluna torácica na região posterior, e a extremidade external, que vai estar voltada para o externo, se articulando com ele através de cartilagens, direta ou indiretamente, excluindo as duas últimas vértebras, 11ª e 12ª, que não se articulam com o externo, apesar de estarem voltados no mesmo sentido de todas as outras. Aqui temos uma vista das mesmas estruturas por um outro ângulo. E ela mede aproximadamente 12,5 centímetros. Essa imagem é apenas uma ilustração sobre a diferença de tamanho em relação à primeira costela e à segunda costela. E aqui nós temos o gradil costal, sem a estrutura do externo. Aqui nós temos a visualização dos movimentos da parede torácica em relação à respiração. Quando nós temos a inspiração, o gradil costal se abre, se expande e as costelas se voltam para cima. Quando ocorre a inspiração, o gradil costal se retrai, se fecha e e os arcos costais se voltam para baixo. Nós temos as cavidades pulmonares, que acomodam o pulmão e as pleuras, e um compartimento central, chamado de mediastino, que acomoda todas as estruturas torácicas, coração, partes torácicas dos grandes vasos, parte torácica da traqueia, esôfago, timo e outras estruturas. Aqui nós temos essa visualização. Não se preocupe em relação a esses pontos de referência das estruturas contidas na imagem, que essas estruturas nós vamos aprendendo aos poucos. Aqui nós temos uma visualização da pleura, um saco seroso com duas membranas contínuas, que vai revestir a cavidade pleural, a pleura parietal, e aderir aos pulmões a pleura visceral. A cavidade pleural contém um líquido que facilita o deslizamento do pulmão durante o processo de respiração para que não ocorra o atrito entre as estruturas. Aqui a gente tem uma visualização do espaço pleural. É bem pequena, é bem próxima, as estruturas estão bem próximas, o pulmão fica bem próximo do gradil costal. Aqui eu coloquei só para vocês poderem ter uma noção aproximada de como vai ser a referência em relação às imagens em cortes que a gente vai ter, por exemplo, na tomografia e na ressonância. Para vocês poderem ter uma noção
de como essas imagens vão permitir e facilitar uma maior visualização diagnóstica das estruturas. Então, esse quadrinho vermelho vai ser um corte axial realizado tanto nesse plano coronal quanto no plano sagital. Então, ela permite uma visão mais ampla e com menos sobreposições das estruturas que nós queremos visualizar. Agora vamos falar um pouquinho da anatomia topográfica do abdômen. Nós temos o abdômen superior, onde está abrigado o fígado, baço, estômago, vesícula biliar, intestino grosso e intestino delgado. A localização dessas estruturas pode ser organizada através de 4 quadrantes, em que cada quadrante vai estar constituído das estruturas presentes nessa região de distribuição. E também nós podemos fazer essa localização dos órgãos e estruturas através da divisão por 9. Então, nós teremos 2 formas diferentes de ter a orientação em relação às estruturas presentes no abdômen. Ou a divisão por quadrantes, ou a divisão por regiões. Aqui nós temos a visão da divisão por 9 regiões. Cada região vai ter um nome. E cada região, a localização estrutural do abdômen. A divisão por regiões, ela acaba sendo mais precisa em relação a qual parte do órgão em específico está presente em cada região, por ser dividida em mais frações do que os 4 quadrantes, tá? Aí aqui nós temos uma tabelinha que nos demonstra qual região, ou qual estrutura, ou qual órgão está presente dentro de cada uma das 9 regiões. Tá? Depois vocês podem pausar o vídeo, olhar devagarzinho, sem problema nenhum. O ideal dessas aulas é sempre fazer as suas anotações, para que depois você possa revisar as suas anotações com mais facilidade. Muitas das vezes, quando a gente relê as anotações, a gente tem uma nova orientação sobre o que a gente ouviu da primeira vez, e quando a gente ouve uma outra vez, essa orientação vai ficando cada vez mais clara. A anatomia é um conteúdo extenso, da mesma forma que posicionamento, então é um conteúdo que a gente não pode deixar acumular muito para estudar. É sempre bom estudando de pouco em pouco, de tempo em tempo a gente revisar nossas anotações, nossas leituras, nossas aulas, tá sempre consultando o material para a gente poder ir assimilando, porque literalmente de cada forma que a gente, professor, faz o material, ele nunca fica igual à vez anterior. Então isso dá uma visão mais ou menos de como cada vez que você relê sobre um determinado conteúdo, você entende ele de uma nova forma e as coisas vão se esclarecendo cada vez mais dentro da sua cabeça, tá? Aí, novamente, a divisão por quadrantes e regiões. Uma visão panorâmica do abdômen, sem os números que identificam as divisões e, novamente, com os números. Referência em relação à radiografia. Então, ela vai servir de forma bem prática para que nós consigamos identificar as estruturas que a gente não vai ter tanta facilidade de visualizar numa radiografia sem contraste.
Novamente numa radiografia com as numerações, identificando as regiões. Comparação da região abdominal de um adulto em relação à de uma criança. A região do aumento. Então, nós vamos ter as camadas, né, de tecido da região abdominal. Sistema intestinal. Aí, numa vista em que o fígado é retirado de sua posição original, visualizamos literalmente por baixo dele a vesícula e o estômago, e o baço quase que escondidinho lá atrás do estômago. Aí aqui nós temos duodeno e pâncreas, formando o romance do abdômen. A gente vê muito sobre isso na literatura, pelo fato deles estarem coladinhos um no outro, como se estivessem abraçados. Algumas literaturas relatam o contato entre esses dois como o romance do abdômen. Aí temos intestino delgado e grosso. Percebam a diferença entre as duas regiões. O mesentério. Aqui nós temos algumas imagens com contraste para que vocês possam perceber como a gente vai visualizar essas estruturas anatômicas dentro do raio-x convencional, tá? Então, nós temos aqui um estômago contrastado. Temos na radiografia a visualização de ar nas regiões mais escuras ou gases intestinais, e a parte mais clara, mais branquinha, o meio de contraste, opacificando toda a estrutura, preenchendo toda a estrutura. Aqui nós temos pâncreas e duodeno. O duodeno aparece contrastado, o pâncreas não aparece na imagem por não ter contraste. Aqui nós temos a visualização de intestino delgado e grosso, com contraste. Aqui o intestino grosso com contraste, a gente vê todo o pregueamento dessa região preenchido por contraste. Aqui uma outra radiografia com contraste dos intestinos, sistema digestório. Aqui nós temos uma vista do fígado e a pontinha da vesícula ali aparecendo, por estar localizada literalmente atrás do fígado. Lembrando, em região a essas estruturas pertencentes aos sistemas corporais, nós vamos estudá-las depois em separados, individualmente. E essas estruturas nós vamos estudar dentro do sistema digestório. Algumas no sistema excretor, outras no sistema nervoso. Então, essas estruturas são estudadas com mais detalhes mais na frente. Aqui nós temos os órgãos pélvicos, que é do baixo abdômen, região inferior do abdômen. Órgãos pélvicos femininos, que nós vamos estudar em sistema reprodutor feminino. Aqui nós temos uma visão de uma ressonância magnética, em que nós vemos as mesmas estruturas da imagem anterior. Sistema reprodutor feminino. Aqui nós temos uma ressonância magnética também do sistema reprodutor feminino, em que a paciente tem um mioma bem grande.
Se você comparar as duas imagens, você vai ver que isso altera drasticamente a anatomia da região. Aqui nós temos os órgãos pélvicos masculinos, sistema reprodutor masculino, que nós vamos estudar mais à frente. E aqui nós temos uma ressonância magnética da pelve masculina, em que nós damos uma visualização mais prioritária à próstata. Aqui novamente, a pelve masculina para demonstração da bexiga. E a pelve feminina também dando visualização à bexiga. Dentre outras estruturas. E aqui a vista da bexiga masculina, porque nós temos a próstata ali embaixo, os ureteres, canal deferente. Temos aqui uma visão do sistema urinário, que também iremos estudar mais na frente. Rins, ureteres, bexiga e ureta, sistema excretor. E temos aqui um exame contrastado, chamado de urografia excretora, um exame contrastado do sistema renal, em que nós vemos as mesmas estruturas que visualizamos anteriormente, só que aqui contrastadas, porque devido à densidade que elas apresentam, elas não aparecem numa radiografia simples, sem o uso de contraste. Aqui um raio-x sem contraste do abdômen e a localização aproximada das estruturas do sistema urinário. Aqui já é uma visualização com meio de contraste da região dos rins. Aqui novamente, reparem que temos um rim mais baixo do que o outro, as glândulas suprarrenais, a artéria aorta, artéria aorta e veia cava, as estruturas do rim, e uma radiografia de um cálculo no sistema urinário, um cálculo bem grandão. Um cálculo desse tamanho para ser retirado apenas através de cirurgia. Ele não sai pelas vias normais, porque ele não vai conseguir passar pelos ureteres. Aí aqui nós temos uma visão sobre as glândulas suprarrenais, que vão ter a função de produções de hormônios, adrenalina, cortisol, noradrenalina e aldosterona. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de introdução da anatomia de tórax e abdômen. Na próxima aula falaremos mais sobre o sistema ósseo dessa região, dando mais explicação sobre as estruturas ósseas encontradas na região. E lembrando que as partes sistêmicas iremos estudar mais na frente dentro desse conteúdo da anatomia, ok? Até um próximo encontro.